E sobre o legado político e a futura gestão de Ricardo Nunes frente à Prefeitura de São Paulo, a gente conversa com o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Eduardo Green. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Gostaria que o senhor começasse iniciando falando para a gente, será que esse legado que o Bruno Covas vai deixar, de respeito, de parcimônia, ele vai ser seguido pelos próximos políticos jovens? Bom dia, William. Bom dia aí aos ouvintes da Jovem Pan. Bom dia a você também que está fazendo a âncora hoje. Sem dúvida, o legado de Bruno Covas, no momento em que a política nacional nos últimos anos tem se caracterizado por um processo crescente de polarização e de radicalização, com a dificuldade de construir mediações ou acordos, sendo essa a função da política, ele conseguiu, nesse curto período em que teve protagonismo, como prefeito da cidade de São Paulo, demonstrar que é possível que a disputa política ela seja feita entre ideias, entre projetos que querem governar a cidade, o país ou os estados, sem tratar o adversário como inimigo que deve ser excluído, que é mais ou menos essa, infelizmente, a visão que tem tomado conta da política em nível nacional, sobretudo a partir daquilo que vem sendo protagonizado pelo governo federal. Essa também tem sido, infelizmente, a característica de vários outros países onde esse processo tem tomado corpo muito maior. Então, resgatar a essência do debate democrático, convivendo com o contraditório, respeitando as diferenças, respeitando que é possível construir acordos, incentivando a tolerância e a diversidade, foi uma característica muito importante e corajosa, em certo sentido, no momento em que o caminho mais fácil é o de antagonizar os opostos a partir de uma compreensão de que a minha posição política, por assim dizer, ela é moralmente superior, ela é melhor do que a posição política do meu adversário, portanto, eu não a respeito. A democracia é um processo de convivência com opiniões diferentes e, portanto, nós respeitamos aqueles que pensam diferentes, e é nesse sentido que a sociedade ganha, inclusive, com o bom diálogo e com o bom debate. Nesse sentido, o exemplo dado na última campanha à Prefeitura da cidade de São Paulo, na qual o antagonismo existente entre a posição política mais moderada, mais de centro, do agora falecido prefeito Bruno Covas e o seu opositor, o candidato Guilherme Boulos do PSOL, representando uma posição mais de esquerda, ela pode ser travada sem que houvesse desrespeito mútuo. Então, nesse sentido, é importante, sim, que este aprendizado para a política brasileira, ele possa ser incorporado, porque a política brasileira ressente-se cada vez mais desse tipo de construção de diálogo, sobretudo no momento no qual o país e a cidade de São Paulo vão enfrentar seríssimas dificuldades decorrentes da crise sanitária, com as suas múltiplas consequências sociais, econômicas, culturais, para direitos sociais, para não dizer, claro, na área da saúde. Então, é importante fazer esse destaque a partir da sua pergunta. Eduardo, eu conversava com a Mari aqui sobre o papel do PSDB aqui em São Paulo, principalmente da figura do Bruno, que ele selecionava para as secretarias pessoas técnicas, né? Fica muito mais fácil para o MDB assumir uma prefeitura onde você tem um gestor técnico de cada área para poder coordenar. Agora, a gente não pode esquecer que ano que vem é ano de eleição e a gente tem aí o MDB assumindo uma prefeitura do porte da de São Paulo, que pode fazer uma diferença muito grande em 2022, né? Não há a menor dúvida. É importante lembrar que o último prefeito que o antigo PMDB, agora MDB, teve na cidade de São Paulo foi justamente o avô do prefeito Bruno Covas, o seu avô Mário Covas, que foi indicado, o último prefeito da cidade de São Paulo, indicado ainda no regime de eleição indireta, pelo governador Franco Montoro, entre 1983 e até o final de 1985. Desde então, o MDB nunca teve protagonismo na cidade de São Paulo. Tomar a cidade de São Paulo, nesse momento no qual começam a se mexer as peças do jogo político, pensando nas eleições para o governo do estado no ano que vem e para presidente no ano que vem, considerando que o MDB também tem outras 4 cidades que ele governa, capitais,
Isso certamente coloca o MDB numa posição de muito mais protagonismo no jogo político, não só municipal, mas estadual e também nacional. Então, é claro que o MDB fará dessa oportunidade, que acabou de maneira imprevista sendo colocada sob a sua gestão, um mecanismo, um caminho que busca, em primeiro lugar, retomar alguma possibilidade de manter a cidade de São Paulo, e, portanto, essa me parece que deverá ser a preocupação mais importante, e para o qual eu quero crer que, passado o momento inicial de luto, com a morte do prefeito, os ajustes na condução do governo deverão acontecer, e aí, William, nós temos que verificar se o atual prefeito, Ricardo Nunes, que ainda é uma incógnita para a população de São Paulo, ele pautará seu governo por decisões que vão ser mais orientadas por aquilo que tecnicamente, ou aquilo que do ponto de vista da relevância da política pública vai priorizar suas ações, ou se ele será pautado por grupos de interesse que têm outros objetivos no que diz respeito à política governamental. Por exemplo, vale lembrar a relação que o agora prefeito tem com os sistemas de provisão de serviços por meio de creches, para o qual ele, inclusive, buscou fazer lobby junto ao agora prefeito falecido Bruno Covas, e não foi atendido. Então, este jogo entre a construção de políticas públicas orientadas a partir da realidade daquilo que a cidade precisa, e a cidade precisará de muita política pública, de muita ação governamental em função das consequências da pandemia, ou se ela será pautada por grupos de interesse que têm finalidades, outras que não exatamente é do interesse público, e aqui dou um exemplo, que é o debate, o imbróglio que virou o debate sobre a revisão do plano diretor na cidade de São Paulo, que em função da pandemia não pode ser feito com participação social, e já há fortes lobbies de grupos de interesses vinculados ao setor imobiliário, requerendo a revisão do plano, sem que a participação da sociedade ocorra. Então, qual desses dois lados será aquele que terá mais efetividade, maior predominância na ação do prefeito Ricardo Nunes? É algo que nós teremos que identificar, porque, repito, ele é ainda um político desconhecido na cidade de São Paulo. Ele foi eleito vice-prefeito numa situação na qual ele ficou evitando muita exposição pública por uma série de razões políticas, até de ordem pessoal, e, portanto, a cidade ainda espera identificar se, a partir da sua pergunta, ele de fato seguirá essa linha mais técnica, ou se interesses de grupos que têm finalidades na cidade de São Paulo, eventualmente poderão também influenciar a condução das suas ações no governo. Muito obrigada, professor Eduardo